Aqui já foi. Pessoal, boa tarde. Tivemos um problema com o primeiro link, mas acho que agora o pessoal está chegando aí, vão se acomodando. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Thaís, eu sou da equipe de marketing aqui da CCM Tecnologia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço imensamente todos que estão participando e que depois vão poder compartilhar esse webinar com a sua equipe. Lembrando que vocês podem tirar dúvida aí através do chat. O Rony, que também é da nossa equipe, está no alerta aqui para poder responder vocês o mais rápido possível, que também é um especialista, né, em Zabbix aqui, trabalha com isso dentro da CCM. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Jones, que é um analista de data center aqui na CCM, e vai poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento dele com essa ferramenta de monitoramento, certo? Certíssimo. Vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu só me identificar aqui nessa plataforma. Bom, pessoal, vamos lá. A gente fez um conteúdo aqui com o objetivo de... nenhum objetivo comercial, tá? O foco nosso aqui é a gente popular um pouco de como funciona a ferramenta que com foco Zabbix, né? E abrir um pouco a mente de vocês no funcionamento, no que a ferramenta pode auxiliá-los e gerar valor aí na infraestrutura de TI de vocês no mundo atual. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Beleza. Bom, a programação que a gente tem aqui, vamos passar rapidamente, né? Premissas do monitoramento da infraestrutura de TI, ou seja, nosso cenário atual, né? Quais são as premissas que a gente tem na operação do dia a dia, né? Por que monitorar? Quais soluções a gente tem no mercado, né? Vamos explorar um pouquinho aí quem é o Zabbix, vamos ver um pouco da arquitetura de funcionamento dele, a parte de templates também. E camada de atuação, né, que no caso a gente pode atuar em 3 camadas da infraestrutura, que seria a física, virtualização e sistema operacional, né? E vamos ver na prática um pouco aí alguns casos de uso, né,
para poder também a gente explorar um pouco aí e abrir um pouco a mente de você no que pode ser utilizado. Bom, apresentação rápida aí, Jones. Eu trabalho na parte de infraestrutura de TI, de data center na CCM, e tá um pouquinho do meu contato aí, caso queiram e necessitam, podem me requisitar aí que a gente está disponível. Bom, premissas do monitoramento da infraestrutura de TI, né? Quais são elas, né? Hoje a gente não tem visão da nossa infra toda, até porque não tem como, né? A gente tem muita coisa, tem servidor, tem serviço, vários bancos de dados, várias RPs de mercado que muitas empresas utilizam, né? Serviço de nota, link de internet, relógio ponto, no break. Ou seja, a gente tem muita coisa no parque. E é difícil a gente ter visão de tudo isso como tá, né? Então, acredito que essa é uma das premissas. Como que eu tenho uma visão clara do ambiente todo, quando ocorre um evento e aonde é este evento, né? Requisitar recurso, isso é uma coisa que a gente vê muito em campo, porque como que eu chego na minha direção e demonstro algo palpável que eu necessito comprar aumento de disco, ou eu preciso mudar de servidor, entendeu? Então, ou seja, uma ferramenta de monitoramento, ela nos proporciona isso também, né? Gera indicador e fica palpável para a gente chegar num modelo de direção e demonstrar isso claramente, o porquê da necessidade, né? A gente, quando também não tem, né, qual que é a premissa? A gente não ter um meio de tomada de decisão, né? Ou seja, onde está o problema? O link caiu, não estou conseguindo emitir nota. Só que você vê primeiro que não está emitindo nota, né? Depois você vai ver que é a parte do link de internet, ou uma resolução de nome, algo do tipo, né? Que é o que costuma ocorrer. Então, quando a gente tem um ambiente monitorando várias camadas e atingindo vários itens que fazem parte aí da operação, você consegue fechar esse círculo, né? E ter uma visão mais clara do que está acontecendo e você tem uma tomada de decisão mais rápida sobre o evento, né? Que é até esse próximo tópico aqui que eu comentei. Aí alguns eventos, né? Porta do switch travado. Até tem um caso interessante que, quando era infralocal de uma empresa, uma indústria, né? Teve um certo dia que um usuário veio em mim e falou que não estava conseguindo conectar na internet. Eu fui ver, fui na máquina, comecei a desmontar a máquina, trocar a placa de rede, testar ponto de rede, e no final eu fui ver que a porta do switch estava travada. Ou seja, se eu tivesse um monitoramento desse switch e alertasse para mim essa porta travada, eu não perderia o tempo de ter que desmontar a máquina, testar ponto de rede, etc, né? Ou seja, você tem um evento, uma tomada de decisão mais clara diante de um evento que você tem visão. Falha no disco, um exemplo que a gente pode ter, o disco, a gente vai falar de servidores em geral, né? A gente tem uma pré-falha de disco e o disco com falha. Ou seja, se eu tenho um evento que o disco está com uma pré-falha, eu já posso ir e fazer a atuação, né? Ou o disco entrou em falha, também posso tomar essa ação, porque aí são dois níveis, né? Ou entra como pré-falha ou já entra com falha total. E, ou seja, a gente tem visão disso quando o evento ocorre, né? Não somente quando eu entro no meu CPD e vejo a luzinha numa cor diferente lá, né? Disco cheio, né? Meu disco está 100% de uso, né? Ou seja, eu consigo ter uma previsão de crescimento? Sim, hoje a solução Zabbix, que a gente vai falar um pouco aqui, ela entrega isso. Então, ou seja, a gente tem uma tendência de crescimento e uso, e ele te fala, daqui 30 dias, a tendência é você ficar 100% do uso, ou 110% do uso. Ou seja, você tem como se preparar para esse crescimento, tá? Outro exemplo que a gente pode até utilizar, a bateria da controladora, né? As empresas que têm equipamento dentro de casa, a gente tem vários indicadores no hardware que pode causar algum evento, né? Até eu coloquei aqui bateria da controladora como exemplo, porque eu já peguei isso. Ou seja, uma bateria de uma controladora que ela pode ocasionar uma lentidão na leitura e escrita de disco, né? E a mais, o servidor parar e afim. Então, ou seja, a gente consegue ir nesse nível de detalhe, ou seja, ver qual que
o nível da bateria, se ela está boa ou ruim, né? E tomar uma decisão sobre isso. E várias outras coisas que eu não coloquei aqui, mas um outro exemplo é relógio de ponto. A gente sabe que na operação isso não pode parar, entendeu? Então, ou seja, acredito que vai entregar um relógio de ponto para você na parte de monitoramento. Se ele está online ou não, e se tem folha de papel. Alguns eu já cheguei a ver que isso tem. E alguns outros indicadores, né? Quantas passagens de biometria teve no dia e etc. E é um exemplo, porque acaba sendo um item aí de operação, uma catraca de entrada em algum local, isso acaba sendo um item que está imposto na operação e não pode ter parado, né? Outro exemplo, módulo de memória com falha, ou seja, é hardware, pode dar uma pré-falha ou ter uma falha e ela ser isolada, né? Ou seja, você tem que ter uma visão disso para poder atuar em cima. Bom, por que monitorar, né? Então, a gente viu que a premissa é a gente ter uma visão clara da infraestrutura toda numa visão simples, né? Então, a gente precisa realmente de uma resposta ágil a um evento, né? Um incidente. A gente necessita, nos dias atuais, né, identificar uma mudança e ter uma visão de tendência, de crescimento, né? Porque hoje em dia não tem jeito. A tendência é sempre o crescimento, né? Então, por que eu não me preparar para esse crescimento e ter um roadmap para poder trabalhar nessa tendência de crescimento, né? Identificar mudanças, porque um exemplo que eu já vi em campo, né? A área de desenvolvimento atualiza o RP e não passa para a infra. Aí a infra sempre pega alguma novidade, né? Não tem jeito, toda mudança causa um evento, né? Ou às vezes, sei lá, o DBA foi lá, atualizou o banco e não falou para o cara de infra. Aí você começa a ter evento vindo de usuário e você vai ver alguma coisa teve, entendeu? E dentre outras coisas também que a gente consegue identificar um evento de mudança de versão de algo ou alteração de alguma coisa dentro da infraestrutura, né? Indicadores para tomada de decisão estratégica, né? Na parte de crescimento, eu sei que já passei por isso, eu sei que não é fácil chegar na direção e falar que você precisa comprar um servidor novo, né? Ele vai te fazer várias perguntas e se você não tiver nada palpável para demonstrar para ele o porquê e o motivo, ele vai argumentar até cair no que não precisa comprar, né? Isso eu já passei por isso, eu sei como é. Então, se você já chega com informação da situação atual, fica mais claro de se negociar, né? E outro caso é você sair do modelo reativo, né? Ah, parou meu relógio de ponto, deixa eu descer lá e ver o que está acontecendo, né? Ah, meu servidor parou de navegar para a internet. Ah, caiu o link de internet ou o servidor desligou? Então, ou seja, você começa a trabalhar no modo proativo, né? Ah, meu servidor lotou o disco. Ou seja, se você tem uma tendência, você conseguiu ver esse crescimento. Parte de usuários, né? Ah, eu tinha uma média de 10 usuários de acesso ao servidor, eu já tenho 30, tenho 40, tenho 50. Então, ou seja, você consegue ver esse crescimento bem claramente aí, né? E outros usos também, memória, CPU, disco, etc. E um dos focos também da gente ter um monitoramento, né, é reduzir o downtime, ou seja, operação não pode parar, né, gente? Se a gente não tem operação rodando, a gente não fatura, a gente não recebe, a gente não paga e fica complicado para todos os lados, né? Então, se a gente conseguir reduzir isso ao máximo e trabalhar no modo proativo, a gente não tem parada. Um exemplo, parou o disco. Você já tem que ter esse evento e atuar. Então, você atua em tempo e, ou seja, você evita uma parada no equipamento geral, né? Isso como um exemplo. Um histórico de eventos também, isso é interessante, porque, né? É um exemplo simples, né? Eu tenho um servidor e o servidor me apresentou nos últimos 12 meses 5 paradas de disco. Ou seja, você já tem um indicador que você colocou disco novo e parou. Ou seja, isso indica que o quê? O servidor ele não está no seu estado normal, né? Aí, sei lá, tem um tempo de uso, todo disco que eu ponho queima a cada 2 meses. Ou seja, isso acaba sendo um dossiê para você poder trabalhar num modelo de troca de equipamento, né? Ou seja, você tem um histórico disso. Um outro exemplo é você utilizar também na parte de, parou o link da operadora.
2 vezes no mês, né? 3 vezes no mês. Ou seja, é um indicador que você pode até trabalhar com o seu fornecedor, porque isso aqui está demonstrando para você que você realmente teve o evento, né? Ou seja, você tem um histórico dos acontecimentos. Vamos falar um pouco aqui das soluções que a gente tem, né? Open Source, a gente tem os Zabbix, e hoje, pelo que eu estou acompanhando, né, a comunidade aí, Open Source, é a mais forte que está tendo no mercado, Open Source, né? A gente tem o Nagios e a gente tem o Centron. O Centron, na verdade, a base dele é o Nagios, né? Então, se a gente pegar aí hoje uma solução que entrega uma forma de monitoramento legal, a gente vai ter essas 3 soluções aí, que elas são precisas mesmo, né? E conseguem entregar indicadores aí legais. A gente tem comercial SolarWinds, Xenos, SolarWinds e Xenos. E tem várias outras, né? Eu coloquei essas 2 aqui como exemplo, mas a gente tem o PRTG, que eu já cheguei a dar uma olhada, e algumas outras aí, né? E hoje o foco aqui a gente vai falar dos Zabbix, porque os Zabbix é o cara que tá na onda do momento, né? Ele é o que está conseguindo entregar para a gente uma camada muito grande de atuação e uso, e tá na roda de todos os grandes players também, né? A gente até vai falar alguns lugares que tem Zabbix e são caras grandes de mercado aí, né? Bom, vamos lá. Quem é o Zabbix, né? Os Zabbix aqui a gente tem o Alexei, é o pai da criança, né? Quando começou? Ele começou lá em 98, certo? A primeira versão ele lançou em 2001. 2004 ele lançou a versão estável, né? E hoje a versão atual que a gente tem é a 4, tá? Acho que já está na 4.2 alguma coisa que eu cheguei a ver. E a 5 já está em teste aí, né? Já está no forno aí para desenvolvimento. Até tem um link aqui, depois a gente vai mandar o material para vocês. Tem a timeline que vocês podem ver a curva de crescimento da solução. Até tem na rede, eu não achei, mas eu queria até por aqui, mas eu não achei. Ele tem um deadline de downloads, né? Que ele mostra uma comparação entre Nagios e Zabbix. Você vê que conforme o tempo foi passando, o uso dos Zabbix ele foi aumentando gigantescamente, entendeu? Então, isso eu não achei, queria por aqui, mas se alguém achar, manda para mim, por favor. Bom, alguns recursos que ele tem, né? Aqui alguns, porque são vários, tá? Multiplataforma, ou seja, a gente pode rodar o agente em Linux, Windows, FreeBSD e afins. Hoje a plataforma para rodar o server dos apps é Linux. A gente tem diversos modos de coleta, isso aqui para a gente acho que é a cerejinha do bolo, né? Porque a gente não fica amarrado em alguma coisa. Eu só posso monitorar sistema operacional Windows no modelo agente. Não. A gente pode fazer várias extensões. Um exemplo, eu posso monitorar um storage via SNMP ou hardware físico, né? A gente pode atuar com agente dentro do sistema operacional. A gente tem outra forma de uso com hardware, que é o IPMI, né? SSH, script. Um exemplo também que eu já peguei que eu posso comentar com vocês é o seguinte: uma outra empresa tinha um storage, e esse storage ele não tinha SNMP, né? Porque a maioria dos equipamentos hardware, né? Na camada de hardware, você vai via SNMP ou IPMI, né? Só que esse, como era antigo, eu não tinha isso. Então, como que eu tive que atuar para monitorar esse cara? Via script. Aí ele tem um SMCLI, que a gente instala numa maquininha Linux, aí eu bato no IP e mando os parâmetros no servidor e eu trago essas coletas. Então, ou seja, eu não fico restrito a uma coisa, eu consigo pensar fora da caixa com esses diversos modos de coleta. Tem também o DBC que eu não pus aqui, ou seja, você bate na instância do banco e traz a informação e várias outras. A gente tem aqui, ó, flexibilidade para ações de problemas, um exemplo, né, escalonamento. Um exemplo, deu o evento, o disco chegou a 100%. A gente consegue escalonar essa atuação. Ou seja, a primeira coisa, vai mandar um evento no e-mail para o fulano 1, né? Depois manda para o coordenador, manda para o gerente e depois executa um comando no servidor.
Um exemplo, o spooler parou, notifica a pessoa 1. A pessoa 1 em tanto tempo não atuou, não teve nenhum aceite nesse evento, manda para a segunda pessoa. A segunda pessoa também, durante 10 minutos, não teve nenhuma atuação, escalona para o terceiro, que é executar um restart no serviço dentro do servidor. Ou seja, a gente consegue chegar nesse nível de maturidade. Só que, comentando essa parte de reiniciar serviço, isso tem que tomar cuidado. Por quê, né? E todo mundo me pega e fala, então se o serviço do banco caiu, eu posso reiniciar. Não, se o serviço do banco caiu, a gente não tem que reiniciar. Se ele caiu é porque tem algum problema e não é só reiniciar o serviço novamente, não, entendeu? Então, tem que ter um nível de maturidade para poder utilizar essa questão de reiniciar, ativar serviço e afins. Mas você pode pensar fora da caixa, né? Você pode atuar de várias formas aí diante de um evento. Esse é um modelo de escalonamento, né? A parte de alerta, você também pode pensar fora da caixa. E-mail é o atual, né? Só que igual, eu não gosto de e-mail. Eu não vejo e-mail. Então, hoje o modelo que eu uso muito é Telegram, que a gente está sempre conectado. E o Telegram você não necessita de operadora, chip, amarração com número de telefone. Então, fica mais fácil de utilizar isso com os Zabbix, tá? Mas tem também a parte de WhatsApp que eu já vi, telefonema tem também, já peguei um colega aí que ele fez esse modelo. Escalona, chega num nível que vai fazer uma ligação para uma determinada pessoa, manda um áudio, né? Isso ele grava, eu não me aprofundei como funciona, mas grava o áudio e a pessoa recebe a ligação e isso ela escuta e depois toma uma ação, né? Tem esse modelo também. E várias outras formas aí que você consegue receber. Uma outra coisa que ele entrega para a gente é uma interface gráfica muito, muito interessante, ou seja, ele te dá várias métricas ali, né, para você poder ter visão e poder trabalhar. E falando do mundo atual que a gente tá, né, a tendência e o mundo que a gente está tendo é muita informação. Né? Toda empresa tem muita informação interna. E o Zabbix, a ideia dele é chegar no nível de Big Data, porque você pensa o seguinte, você está armazenando muita informação, histórico do seu parque todo, e por que não começar a integrar os Zabbix com outras soluções? Então, ou seja, a API vem para nos fornecer isso, integrações. Mas quais níveis de integrações, né? Hoje, a mais base que você tem aí no mercado que o pessoal costuma utilizar, eu tenho um Service Desk e eu tenho os Zabbix monitorando o meu parque. Chegou em 70%, 80% de uso do meu disco. Abre um chamado diretamente no meu Service Desk. Ou seja, isso, com a API, você consegue desenvolver e trabalhar com isso em funcionamento. E acaba sendo legal, né? Porque você pega uma empresa que, sei lá, tem 3 TIs internos numa infraestrutura, e você tem uma infraestrutura gigante, ou seja, o máximo que você conseguir automatizar isso é interessante, né? Outra coisa que você consegue também, igual hoje, uma demanda que todo mundo tem e os Zabbix não entrega nativamente, é geração de relatório automático, né? Então, ou seja, se você tem um desenvolvimento interno ou contrato externamente que o pessoal vem contratando bastante de desenvolvedores, é fazer essa geração de relatório automático batendo na API do Zap, entendeu? Ou seja, a API vem para facilitar a vida e a gente integrar de várias formas os Zabbix, tá? Uma outra coisa interessante que ele tem uma arquitetura de server muito, muito, muito top. Eu acho que eu não cheguei a ver isso em outra solução de monitoramento. Ou seja, ela te entrega, você trabalhar desde um modelo pequeno de monitoramento até um modelo gigantesco, né? E facilita a sua escalabilidade, né? Eu vou começar pequeno, uns servidores Zabbix pequeno, e vou crescendo conforme a minha demanda. Ou seja, isso é possível com os Zabbix. Uma outra cerejinha do bolo que eu já trabalhei com outras soluções de monitoramento, né? E você sente na pele o que é uma autodescoberta, né? Autodescoberta, o que seria, né? Um exemplo, você tem o disco C no seu Windows, né? Aí você vai lá e adiciona um novo disco, ao disco D 2 pontos. Aí vamos pensar, o disco C você tem
indicador que você monitora o uso de disco total, né, e livre. Isso no Nagios, no Centro que eu usava, né? No Centro, como que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá na maquininha virtual. Primeiro, tinha que saber dessa informação que foi setada no disco novo, né? Aí eu ia lá na máquina virtual, setava esse novo disco, colocava as métricas que esse cara ia ser monitorado para poder funcionar, né? Então, ou seja, nos apps a gente não tem essa demanda manual. Por quê? Ele tem essa autodescoberta, o que ele faz? Ele bate no servidor. Ah, só tem um disco C, então eu vou monitorar uso, disponível e total, né? Se ele bate essa descoberta no disco e viu que tem agora o disco D, automaticamente ele já vai aplicar essa política de monitorar o total, o uso e o livre. Então, ou seja, eu não tenho que saber da informação e ficar amarrado a ter que tomar uma ação para poder monitorar. Ou seja, isso ele faz sozinho. E dentre outras coisas, eu até brinco com o pessoal aqui que o que você puder fazer em autodescoberta, faça, porque você está diminuindo a longo prazo aí demanda manual. Isso para as outras coisas, né? Um exemplo, é descoberta de database de Oracle e automaticamente aplicar nessa database as coletas que é feita, né? O uso da Tablespace de tal esquema e etc. Saúde e várias outras coisas, né? Isso para interface de rede, que mais que a gente pode ter? Serviços de um certo solução, né? Um exemplo simples que a gente tem, o Services MSC lá do Windows, tem todos os serviços do Windows, né? Então, ou seja, ali tem o Spooler, um exemplo, a gente consegue fazer uma descoberta de alguns serviços específicos e monitorar isso, se ele está up ou down, né? Ou seja, isso você faz com autodescoberta e facilita a vida. Ou um outro exemplo, tem o serviço do Zimbra, né? O Zimbra, acho que ele tem uns 8 serviços lá. Ou seja, eu ter que criar um modelo de criar um item para cada um, eu crio um de descoberta e a descoberta descobre os outros 8 e aplica o modelo de coleta, entendeu? Então, ou seja, a vida fica muito mais fácil de utilizar. Eu vou mostrar isso para vocês, vai ficar bem mais claro. Bom, falando um pouco da arquitetura, né? Ou seja, como que o Zabbix atua? Ele tem o server, que é o serviço dele que vai rodar. Aí o serviço é composto pelo banco de dados, que hoje, qual que é o uso? É o MariaDB ou MySQL. Mas por que o MariaDB ou MySQL? Hoje a Zabbix utiliza o MySQL. Entendeu? Então, por que eu vou inventar a moda e utilizar algum outro? É homologado para SQL Server, é homologado para rodar em Oracle, você tem os scripts lá para poder utilizar, mas a gente opta por usar o que a solução utiliza, né? Então, vamos de MariaDB mesmo, ou MySQL, né? A gente tem um front-end, o front-end ele é PHP e está em cima de Apache, ou se você quiser portar para um Nginx, você pode, acredito que vai entregar mais performance, mas o padrãozão que a gente tem ali é o Apache. E a gente tem o serviço do server, né? Que é o back-end ali que roda no Linux também. Aí a gente tem uma estrutura, vou comentar de uma forma mais clara, que é o proxy, né? Então, ou seja, a gente tem o server ele recebe a informação, armazena e processa para te apresentar, tá? O proxy, ele vai trabalhar no modelo do seguinte, eu tenho uma matriz e uma filial. Na matriz eu rodo o server ali, que é o banco, o front-end e o serviço, né? E na filial eu ponho um proxy. Por exemplo, eu tenho 10 servidores lá na filial. Aí, lá na filial, a gente aponta esses servidores para o proxy recebe essa informação e manda para o server. E ele processa e apresenta para você. Então, isso no modelo de extensão, você tem o proxy. E a gente tem um agente dos Zabbix, né? O agente a gente utiliza mais aí na camada de sistema operacional, tá? Que ele vai te entregar aí bastante informação do serviço que você está utilizando. E a questão é a seguinte, quando eu uso o agente em todo lugar que você puder, se não puder usar o agente, aí você vai ter que pensar de uma forma diferente. Mas em sistema operacional, a gente utiliza muito o agente. A gente não consegue utilizar ele quando? Quando a gente desce um pouco para a camada de hardware. Por quê? Porque você não consegue instalar ele, né? Então, é onde você entra com SNMP, você entra com
IPMI e afins, ou script externo, etc. Aí você é pensar fora da caixa. Aí aqui a gente tem a arquitetura, né? Deixa eu voltar. Então, se a gente pegar aqui back-end, né? Aqui no caso, vai ser o serviço do server que vai rodar. E ele é desenvolvido em C, né? A gente tem o banco. Aqui ele até tem essa imagem que eu peguei na internet, eu achei ela bem interessante, porque demonstra aí claramente os itens que compõem os AVICs, né? O banco e o front-end, tá? Então, esses caras aqui compõem o core da solução. E a gente tem agente, que você utiliza aí nos sistemas operacionais. O proxy, que a gente vai utilizar externamente da onde está o server, né? Então, nesse exemplo, a filial manda para a matriz, né? Que é onde está o nosso server. E a API aqui, tem imagem demonstra que o quê? Você consegue a ticket, ou seja, você consegue abrir um chamado automaticamente baseado num evento, entendeu? Demonstrando. E afins, né? Igual desenvolver uma plataforma separada de visão para ter do seu ambiente AVIX. Um outro cara que a gente tem legal aqui que trabalha com os AVIX, é que eu nem cheguei a comentar, mas é o Grafana. Qual que é o objetivo do Grafana, né? O Grafana, o objetivo dele é bater na API dos AVIX e montar dashboard. E o legal dele é que ele não tem muita dificuldade, você não precisa saber muito de desenvolvimento, né? Ele é mais selecionar, entender um pouco de expressão regular e desenvolver. Então, ele bate na API dos AVIX e você monta esses dashboard do modelo que você gostaria de utilizar, né? E ele é legal. E o pessoal utiliza muito, tá? Hoje você fala, o que é utilizado para fazer tela? É o Grafana com os AVIX. É que, tipo assim, hoje os AVIX ele já está evoluindo muito na parte de gráfico. Mas se você quiser estender um pouco mais, ter 2, 3 telas para ficar demonstrando alguns indicadores, hoje o mundo atual, ideal é você utilizar a Grafana, que também é open source aí para você utilizar com os AVIX. Então, esse daqui é a arquitetura dos AVIX. E Simple Check, que está demonstrando, seria um modo de monitoramento de um hardware específico, entendeu? Então, ou seja, você vai utilizar onde os AVIX vai bater no equipamento, vai coletar informação e armazenar na arquitetura dele. Beleza? Então, bem simples, não tem muita... Não é muito complexo. Aí um outro modelo de uso, né? Aí se a gente pegar e falar, mas qual que é o modelo de uso atual na parte de instalação, né? Vamos falar um pouquinho disso que eu acho que é interessante. Hoje, você pode rodar tudo isso daqui num único servidor Zabbix, tá? Então, ou seja, eu tenho lá um CentOS 7, eu instalo o Apache, instalo o MariaDB, instalo o server do Zabbix e configuro, tá? Isso vamos falar de, tô começando agora com o meu projeto Zabbix. Aí amanhã depois ele cresce, o ideal é você separar isso. Então, ou seja, eu crio um servidor para back-end, onde vai somente rodar o server dos apps, eu crio um outro servidor somente para rodar o banco e um somente para front-end. Ou não, eu quero rodar só o banco separado e o back-end e o front-end em conjunto. Ou seja, aí é dependente do seu cenário. O mundo ideal é um mundo que cada um não impacte o outro, né? Então, ou seja, você pega um ambiente muito grande, você pode ter certeza que ele vai ser separado nesse modelo. E a configuração também não é difícil, é simples, é você instalar o serviço em cada um e na hora de efetuar as configurações apontar para os destinos corretos, né? Ou seja, um modelo grande, você necessita essa separação. Bom, vamos seguir para o próximo slide. Arquitetura de template, né? Eu quis falar um pouco de template, né? Porque os APIs em si, ele não é nada sem template. O que são os templates? Eu até escrevi aqui. São um grupo de itens atrelado a um host, né? E ele tem todos os níveis de checagem ali. Você vai me entregar total de uso, de disco livre, de disco, ou me dá uma tendência de uso baseado no uso. Ou seja,
você vai fazer isso no template. Então, o template nada é um grupo que tem as chaves de monitoramento, aí você cria um host dentro dos apps, vai lá falar, não, esse template de Windows está atrelado nesse host, que ele é o Windows, certo? E aqui é onde tudo acontece, né? Ou seja, a gente consegue criar gráfico, a gente cria modelos de coleta, alarmes, que as triggers são os alarmes, né? E dependência de itens, que é uma novidade da versão 4. Então, ou seja, eu coleto um item texto e crio um outro item dependente desse texto para demonstrar somente um valor, entendeu? Então, você tem esse item dependente nessa versão 4. Demonstrando um pouco aqui, dentro do próprio Zabbix, tá? Se a gente vem aqui em configurações, templates, vou pegar aqui de Linux, só para demonstrar aqui para vocês na prática. Então, esse daqui é um template. Então, aqui você tem a descrição do que é. Aqui você cria applications. Application seria um grupo, né? Então, ou seja, dentro desse grupo Disk Partition, você vai ter os itens de disco que você vai atrelar, né? Aqui em itens. Então, aqui você tem os itens de checagem. Se a gente abrir esse cara, a gente vai ter que no caso, esse template é de SNMP, tá vendo? Então, ou seja, essa chave aqui que vai bater num Linux quando você está monitorando via SNMP, né? E a gente tem aqui triggers, ou seja, eu vou fazer um alerta dos itens que está aqui dentro, né? Então, ou seja, deixa eu aqui, ó, dev_name, né? Então, ou seja, as triggers eu posso criar. Se esse item aqui mudar de nome, alterar o nome, vai gerar um alerta, certo? Então, ou seja, a gente faz isso pelas triggers. Gráficos. Deixa eu pegar um template que tem alguma coisa, quer ver? Sensor. Então, aqui um exemplo de trigger, né? Ele está apontando para um item. Esse aqui tem um template legal de um sensor, né? Então, ou seja, aqui eu tenho o sensor, que é o nome do application, que é um grupo, e aqui eu tenho os itens. Então, eu estou medindo o status, se ele está up ou down, né? Temperatura, a última coleta, umidade e voltagem, né? E aqui esse tipo de coleta ele é diferente, ele é no modelo web. Ou seja, ele bate numa interface web e coleta. Aí aqui eu tenho a trigger, ó. Se a temperatura for maior que 26 graus, ele vai gerar um evento para mim como um ARN, certo? Ou seja, esse aqui é um modelo de trigger. O gráfico, aqui no caso do gráfico, você só aponta o item, no caso, ó, sensor, temperatura, que no caso a temperatura do ambiente, ele vai me gerar um gráfico nesse modelo com a temperatura do ambiente. Screen, o que seria o screen dentro de um template? Seria um modelo de slideshow, onde você gera a imagem com os gráficos que você tem aqui nesse cara para jogar numa tela, um exemplo. Você usaria esse cara aqui. Aqui não tem Discover, mas deixa eu abrir um outro template que tem Discover. E FreeBSD. Então, se a gente pegar esse template aqui de SO FreeBSD, a gente tem aqui, ó, descoberta no caso, o file system seria de disco, né? Então, barra etc, barra xt e etc. Ou interface de rede, né? Ou seja, que cada sistema operacional tem uma interface diferente, né? Uma é TH0, a outra não tem a TH0, tem a TH1. Ou seja, se você tivesse um modelo fixo, você teria que cada um ter uma configuração manual. Então, o Zabbix, ele quebra esse paradigma. Por quê? Aqui em descoberta, isso aqui quando você utiliza agente Zabbix, tá? Então, ou seja, ele vai bater essa chave dentro do sistema operacional e vai descobrir o que realmente tem de interface. Ou seja, não, esse cara aqui é a TH1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar esses itens que você tem aqui dentro, que é entrada e saída de tráfego. Então, ou seja, se ele descobrir, ele vai monitorar esses itens. Se, tirei uma placa e adicionei outra, o item vai ficar como não suportado que você removeu. Aí você define aqui, ó, um tempo que ele vai sumir dos seus apps. E automaticamente na próxima coleta, que aqui está de a cada 1 hora, ou seja, a cada 1 hora ele bate e descobre.
Então, ou seja, se entrou um novo, ele já vai entrar fazendo as coletas desses itens aqui, certo? Então, ou seja, isso aqui quebra essa questão de você ter serviço manual. Então, você já teve uma alteração no meu ambiente, eu tenho que reconfigurar o meu monitoramento. Não, aqui você não necessita disso, entendeu? Então, ou seja, ele sumiu, vai entrar para sair. Entrou um novo, já entra coletando as informações que você tem. Então, isso aqui você diminui um pouco essa manutenção que você tem que ter em cima da sua solução de monitoramento, né? Isso para outras coisas. Esse aqui é um exemplo simples de placa de rede, disco, mas você tem database. Aqui tem até um template, ó, de hardware. Esse cara aqui, ó. Aqui um exemplo, ó. Bateria do Disk Battery, acho que é, no caso, a bateria da controladora. Ó, Disk Controller. Então, ou seja, disco físico, um exemplo. Você pega um storage que tem 24 discos, então, ou seja, trocou o número de série, ou o disco teve uma troca de disco, ou seja, isso ele acontece automaticamente. É o que acontece muito, né? Disco queima. Então, você foi lá, trocou o disco, mudou part number, não mudou o número de série, ou seja, o cara colocou um disco menor, isso vai alertar para você, ou seja, mudou o tamanho do disco. Aí ferrou, se tu pôs disco menor, ferrou. Então, isso aqui seria o template. Aí, o que a gente faz? A gente, então, cria um template com os itens que você quer monitorar, e depois você atrela ao host. Um exemplo aqui, eu tenho esse switch aqui. Esse switch eu estou atrelado ao template, dois templates, no caso, interface, ou seja, que vai coletar as partes de interface, e uma parte geral de switch, certo? Ou seja, eu poderia simplesmente criar um host e criar os itens de coleta diretamente nesse host, mas isso aí te limita. Então, ou seja, o padrão do template, o mundo ideal de você utilizar é isso. Então, eu tenho o template, eu desenvolvo esse template para um modelo de uso e aplico nos hosts. Isso acaba te dando extensão de trabalho, né? Ou seja, eu faço um template único com os itens de coleta que eu quero e seto em vários hosts que eu tenho na minha infra, né? Ou seja, você não precisa criar um para cada host. E você consegue estender, né? Por exemplo, fui lá, mudei um valor de um template. Você não tem que ir em cada host alterar. Não, você muda no template, ele vai publicar nos seus hosts que estão atrelados nesse template. Então, isso nos dá um modelo de administração muito, muito avançado, né? Muito flexível de se trabalhar e bem interessante. Bom, continuando aqui. Camadas de atuação, né? Isso aqui é uma outra coisa que acho que os Zabbix ele consegue entregar para a gente, que algumas outras ferramentas de mercado até podem entregar, né? Mas não flexível igual os Zabbix entrega para a gente. Hoje a gente tem 3 camadas de atuação, né? Que a gente fala, que é a parte de física, que é onde a gente tem hardware, CPU, físico, memória física, parte de rede, switch, roteador e afins. AP de rede, etc. A gente tem aí a camada de SO, que até que essa imagem aqui eles tiraram das apps, antes você tinha direto no site deles, mas eles tiraram, não sei por que motivo. Mas se a gente pegar, essa aqui é a primeira camada, a segunda camada que a gente teria é a parte de virtualização, tá? Aqui não está no modelo certo. Seria aqui. E a gente tem o que? Um VMware da vida, como exemplo. Então, ou seja, a minha camada de hardware, eu vou monitorar os componentes do meu equipamento, a saúde do disco, a saúde da minha controladora, se uma bateria está boa, se teve alguma mudança de temperatura no meu equipamento, ou seja, esse nível de indicador que você vai ter da sua camada física. Na camada de virtualização, o que você vai ter, né? Como o meu ambiente está dentro do VMware, ou seja, o uso dessa camada do meu equipamento de baixo, ou seja, o que está consumindo de CPU, gigahertz no caso, né, memória e etc. Então, ou seja, você consegue dimensionar esse modelo de uso. E em cima, né, então, aqui como segunda, em cima a gente tem aplicações e sistema operacional, né? Ou seja, é onde você estende muito o seu modelo de monitoramento. E também a gente pode colocar aqui essa parte de cloud, né? Que vai estar atuando ali na camada 3, que
é o mundo atual também, né? Então, ou seja, eu tenho o sistema operacional, eu vou instalar agente. Eu tenho agente instalado e eu tenho, um exemplo, um Oracle. Com o agente, você vai monitorar o Oracle, você vai monitorar um Apache, vai monitorar um Docker, PHP, Tomcat, etc. Aí não tem fim. É você realmente pensar fora da caixa e estender essa monitoração. E, hoje em dia, atuar em cima dessas clouds que a gente tem, né? Uma Azure, uma Amazon, AWS, Google. Então, ou seja, a gente consegue atingir todos esses níveis, né? Então, ou seja, não fico travado num modelo, não, eu só consigo monitorar hardware, não, eu só consigo monitorar alguns itens do meu sistema operacional. Ou seja, os hábitos, ele não te limita, quem limita é você mesmo. Então, se você conseguir pensar fora da caixa, você consegue atingir esse monitoramento que você necessita. E o Zabbix é a ferramenta do momento porque ele te entrega isso, entendeu? Ele não te limita. Você consegue ir muito além do que outras soluções de mercado aí conseguem te entregar, certo? Então, acho que o grande ápice da ferramenta seria essa. Ela não te limita e você consegue fazer o que você bem entender com ela, certo? E eu vou até comentar alguns casos de uso que vai abrir um pouco a mente de vocês também, de outras empresas, tá? Bom, hands-on. Vamos só mostrar aqui o back-end da solução. O back-end, que nem eu comentei com vocês aqui, eu tenho o banco, é um MariaDB, ou seja, está rodando aqui, MariaDB, não tem muito segredo de instalação disso daqui, bem simples, né? Tem bastante documento na rede. Que está aqui, a gente, aqui no caso, está em cima de CentOS 7. Beleza? Aí a gente tem quem aqui? O front-end. Front-end é um Apache. Beleza? E o core dos Zabbix a gente tem aqui também numa outra máquina. Ou seja, aqui também instalado. Isso aqui, instalação dos Zabbix, pessoal, é bem simples. A gente tem uma documentação aqui das apps. Uma outra coisa que as apps ela tenta deixar como o padrão deles é documentação. A documentação deles é muito, muito top. Eu não vejo nenhuma outra solução que tenha uma documentação igual essa, tá? Então aqui você tem tudo, cara, para operar a solução. Modelos de instalação. Então aqui, ó, você quer instalar via pacote ou compilar, você pode instalar. Tem modelo para CentOS, tem modelo para Ubuntu. Então, ou seja, ele te entrega várias formas de instalação e tudo documentado. Só que aqui tá. Quer ver? Vou mudar aqui a linguagem que vai estar certinho aqui, ó. No caso, ó, tem Raspberry, você pode instalar. No caso, o proxy, né? Hoje as pessoas, empresas grandes, né, que você tem um local físico que é pequeno, você pode rodar em cima de um Raspberry o proxy para monitorar as máquinas que você tem nessa rede, né? Então, aqui você vai ter, ó, forma de instalação, é documentado bonitinho, como você faz passo a passo, tá? Então, ou seja, esse cenário que eu tenho aqui, eu abri aqui, ó, na tela que tem até um dashboard bonito, aqui, ó, legal. Isso aqui demonstra claramente como está esse ambiente. Então, eu tenho um CentOS rodando MariaDB, um rodando server e um front-end, e esses caras aqui se comunicam, né? Aí eu vou ter os meus agentes, né? São os sistemas operacionais ou hardware físico. E esses caras aqui mandam informação aqui para o meu server, né? Então, ou seja, os agentes não necessitam comunicar com o meu banco e meu front-end. Ele simplesmente vai mandar para o meu server, que vai receber isso, armazenar e demonstrar. E se a gente tem um proxy, porque a gente tem um proxy, o proxy ele vai mandar informação para quem? Vai mandar para o server, e na filial, no caso, a gente... Vamos desenhar de novo aqui. Então, a gente tem o proxy,
A gente vai ter os agentes dessa filial que vai mandar para esse proxy, né, no modelo de uso, e esse cara aqui vai mandar para o server, que ele vai armazenar, processar e demonstrar isso. Um cenário aí que você tem esses proxies pelo seu ambiente, né. Falando um pouco aqui do front-end, né. Front-end, a gente tem, até na parte de configurações, 3 níveis de usuário, né. O usuário comum, ele vai ter acesso a essa parte inteira. E aqui a gente tem dashboard, ou seja, aqui você cria alguns dashboards de visualização, tá? Para você até colocar numa tela ou não, você pode estar utilizando isso daqui. E aqui a gente tem indicadores do próprio serviço, né? Ou seja, que no caso, quantos hosts você tem, no caso ativo, né? Enable, desabilitado, quantidade de template, número de itens, ou seja, alguns indicadores realmente do próprio servidor Zabbix, e você consegue modelar de outras formas aqui, o modelo que você quiser. Então, só a cara de frente. A gente tem os problemas, tá? Esse daqui é um laboratório, então pode ter bastante evento aqui. Então, esse aqui, o legal dessa versão aqui que na 3 não tinha, né? Que ele te dá uma visão de uma timeline, né? Na versão anterior não era uma timeline. Então, ou seja, os eventos que você tem. Até aqui, ó, esse aqui é um Dell 2950, ele está com um evento, ó, em uma das fontes. Por quê? Esse cara ele tem 2 fontes e está conectada somente uma na energia, certo? Ou seja, ele está me alertando aqui. E tem um outro evento que ele está tentando bater na porta do próprio servidor 443 e não está tendo retorno. Então, está alertando como desastre. Ou seja, aqui é quando você vê realmente esses eventos. Aqui você tem diversos filtros. Ou seja, eu quero só ver com problema. Você só vai ver itens com problema, certo? Eu quero um modelo de histórico. Ele vai te gerar uma timeline aqui de todo o histórico. Você quer selecionar somente um host group, somente um host, né? Ou quero fazer um filtro por aplicação, por trigger, por problema. Ou seja, aqui onde você vai trabalhar esses dados que você tem de problema para poder analisar ou não. A questão de evento, né? Você tem a opção aqui de dar o aceite no evento. Um exemplo, alguém está ciente desse evento? Aqui está aqui, ó, ACK, ou seja, no. Então, se eu pegar esse evento aqui, ciente do evento. Você tem algumas opções aqui para poder setar no evento e atualiza. Então, ou seja, isso aqui é até um exemplo de um escalonamento, né? Que eu tinha comentado. Um exemplo, se ninguém deu aceite no evento, ele vai continuar escalonando até alguém aceitar o evento ou ele tomar uma ação. E quando você tem a parte de envio de mensagem, ó, ele também te demonstra aqui a ação. Olha lá, foi enviado o Telegram, e teve alguma falha para enviar para o Grafana, tá vendo? Ou seja, você tem como correu esse processo de notificação, que seria o escalonamento, né? Ou se teve sucesso no envio ou não. Overview. Aqui no Overview você consegue ver a parte modelo dos eventos, né? De uma outra forma. Trigger ou data, vamos ver aqui. Ou seja, aqui no caso são os servidores e os itens, né? Só que isso aqui é uma tela que é meio que a gente não utiliza muito dentro dos hábitos, né? Bom, eu não tenho muita utilidade nela. Mas às vezes você quer ter uma visão precisa assim, eu tenho um grupo de hosts Windows, um exemplo. E é meio parecida, meio não, vai ser parecido todos os itens, né? Aí você quer ver um do lado do outro para ter uma base, você consegue ver facilmente nessa tela aqui, né? Você tem esse monitoramento web. Esse monitoramento web, o que seria ele, né? Eu tenho... Qual que é o uso dele? Hoje a gente, de infra, não tem muito uso dele. Mas quando você pega, eu tenho um e-commerce que é o meu negócio, né? Ou seja, você tem que monitorar esse cara. Essa parte web, ele consegue medir a sensação do usuário e como que tá o seu site online, né? Ou seja, ele consegue entrar no site, fazer um login e te retornar um tempo de retorno. Ou seja, ele consegue medir essa sensação do usuário com esse monitoramento web.
Até que esse é um teste aqui que realmente foi o Rony que fez. Ó, ele criou um teste para ver se o front-end dos Zabbix está online, pelo que eu estou entendendo aqui. Então, ou seja, está ok, certo? Last data, ou seja, as últimas informações, né? Aqui é onde a gente utiliza muito. Ou seja, aqui eu vou ver, meu grupo Windows, eu tenho um Windows aqui, beleza. Grupo host, dentro desse grupo, eu tenho, sei lá, 1, 2, 3 máquinas que está dentro desse cara. E aqui a gente consegue ver, baseado no template que está setado nesse host aqui, as informações. No caso, ó, CPU é o application, né? E os itens que eu tenho dentro desse cara, load 1, 5 e 15. E aqui o valor, né? E o legal dos Zabbix é que é bem intuitiva a interface. Igual, eu quero ver esse cara aqui. Você clica aqui em gráfico, ele já vai te montar o gráfico, certo? Aí aqui você trabalha, eu quero ver as últimas 3 horas, último um dia. Eu quero ver somente hoje. Tá em branco porque hoje ainda não acabou, agora são 17 horas, né? Os últimos 7 dias, vendo que tá em branco, então, ou seja, aqui não estava funcionando a coleta desse cara. Os últimos 2 dias, beleza? Eu quero entrar aqui para dentro aqui e ver nesse determinado dia e horário. Ou seja, das 20 horas aqui e às 20h20 teve um pico alto, né? Você vai aumentando o zoom nesse pico para você ter uma ideia mais precisa. Ou seja, aconteceu exatamente, subiu às 20h06. Será que eu tive algum evento nesse período que aconteceu isso? Alguma demanda anormal para ter esse crescimento? Ou seja, isso é um modelo de uso, né? E também aqui a gente tem a parte de valores, né? Ou seja, são os valores reais que é coletado, tá vendo? Ou seja, o que ele demonstra no gráfico aqui é o dado puro, que a gente utiliza mais na parte de desenvolvimento de template, para ver como que está entrando a coleta diretamente aqui no front-end, para fazer um troubleshoot de desenvolvimento mesmo, né? Beleza? Voltando lá para Dash Data, a gente também consegue juntar indicadores, igual, eu quero esse, esse e esse. Desce lá embaixo, display, mostrar o gráfico. Ou seja, ele já pegou os 3 indicadores e juntou para mim aqui para ter uma visão. Como são os 3 indicadores iguais de CPU, só que 1 minuto, 5 e 15, eu posso utilizar normalmente um gráfico desse, tá? Isso quando eu estou trabalhando com dado sem alteração. Só que no template a gente consegue criar o gráfico, né? Ou seja, o gráfico ele vai mostrar aqui para mim. Ou seja, se eu pegar aquele SO, que no caso aqui é um Windows, né? Que está instalado nesse cara. A gente pegar aqui, ó, placa de rede. Que no caso eu tenho a entrada e saída de rede. Eu poderia em Last Data selecionar esses 2 itens e montar o gráfico, ou o meu template, no caso, ele já me entrega isso pronto. Então, eu só vim aqui selecionar qual que é o equipamento, selecionar qual que é a interface, ele já vai mostrar para mim aqui a entrada e saída dessa interface de rede. Ou seja, se eu tenho no template já criado esse gráfico, eu só utilizo aqui sem ter que ficar montando o dado, né? Screens aqui você também utiliza para uso em tela, ou seja, você coloca os itens que você quer aqui e joga numa tela, isso com os Zabbix, tá? Eu não quero usar Grafana, você pode utilizar os Zabbix, você vai utilizar esse screen aqui. E até você consegue colocar aqui, você cria um modelo de slideshow, né? Você cria uns 4, 5 e cria um modelo de slideshow que vai passando entre eles. Isso aqui você consegue fazer com os Zabbix. E Maps. Aqui em mapa, você faz isso. Você pega um ambiente seu e abstrai aqui para uma forma visual, né? Isso aqui acaba sendo legal porque se cair em evento, você pode colocar no mapa para esse cara aqui ficar com taxado ou fica em vermelho. Então, ou seja, isso visualmente já fica muito mais claro para você que tem um problema. Ou, a conexão entre esse cara e esse aqui. Põe um xizinho para mim aqui. Isso você consegue. Só que, como é visual, você tem que trabalhar um pouco essa parte visual aqui. Ou você faz um desenho e importa aqui, põe esses itens. Isso você consegue aqui. Eu, sinceramente, como eu não gosto muito de desenho, eu não sou muito bom para isso. Mas você consegue brincar bastante. Você tem aqui um mapa. E aqui um exemplo. Até que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu joguei
uma forma visual para abstrair. Eu tenho uma impressora monitorando aqui, uma Brother. Eu tenho um equipamento, estou monitorando a parte de hardware dele, que é um 2950. E esse cara aqui eu tenho um Windows instalado aqui, que eu também estou monitorando o sistema operacional dele. E aqui eu tenho um sensorzinho que ele me traz a umidade e a temperatura do ambiente, tá? E eu também estou monitorando esse cara aqui. Igual, aqui ele está me mostrando 2 eventos, que são aqueles 2 que a gente tem lá, né? Que um que está sem uma fonte de energia e o outro que ele está tentando bater na porta 443 desse cara aqui e não está tendo retorno. E tem como você mudar. Em vez de aparecer somente 2 aqui, ele fica taxado em vermelho, como exemplo, ou muda a imagem. Isso você consegue brincar nessa parte de mapas aqui. Essa parte de descoberta aqui, quando você tem um modelo de eu vou deixar o Zap descobrir o que tem na rede para mim e monitorar. Só que isso aqui não tem muito uso em grandes ambientes, tá? Então, ou seja, essa parte aqui a gente não tem bastante uso. A parte de serviço, o serviço é para você gerar SLA, né? Ou seja, eu tenho um exemplo simples, eu tenho o agente Zabbix que ele monitora se está on ou off o agente, né? Isso para nós já entrega se a máquina está online ou não. Se fica offline, você consegue tratar em services o que causa no seu ambiente baseado nesse item com evento, né? Você utiliza essa parte service, tá? A parte de inventários. Essa outra parte que você vai utilizar um pouco quando você tem hardware, né? Aqui não tem uso nenhum. Essa parte aqui, como que ela surgiu? Só para vocês saberem, né? A Zabbix, ela ganha dinheiro hoje com o quê? Com serviço. Empresas grandes que requisitam elas para desenvolver algo específico ou ajudar em consultoria interna. E essa parte aqui, o pessoal requisitou para eles, acho que é uma empresa específica, né? E os caras falaram, não, paga para a gente um valor, a gente faz, só que esse item a gente vai soltar para a comunidade. Então, a gente vai cobrar um pouco mais barato de vocês. Então, a empresa pagou, eles desenvolveram e soltaram, né? Aí, aqui, eu não tenho nada. Mas o que ele entregaria para você? Você conseguiria amarrar o host, o serial number dessa máquina, o sistema operacional, qual que é o nome dela. Só que é um pouco manual o uso disso, tá? Ou seja, você vai no template, vou até demonstrar para vocês aqui, ó. Um exemplo, você vai no item, só para exemplo, vamos no status. Aqui em status, ó, a gente vai falar, aqui no caso vai ter que ser texto, esse cara aqui é só coleta de número. Esse aqui eu tenho texto. Modelo. Aqui. Então, ou seja, aqui no caso, eu tô pegando o modelo da impressora, tá? Vai pegar num nome, caractere, vai aparecer lá, DCP8152DN, né? E aqui eu consigo popular um item do inventário. No caso, esse aqui vai ser o nome do equipamento, entendeu? Então, lá no inventário, na parte name, vai popular com a informação que coletar como modelo. Certo? Então, ou seja, você tem que atrelar isso certinho e o item bonitinho para ficar lá em inventário. Outra parte que a gente tem é o reports. O reports vai mostrar aquilo que a gente tem no dashboard inicial, né? E algumas informações. Reporte de disponibilidade. Aqui no caso, se a gente pegar um host, a gente vai ter, ó, um exemplo. Isso aqui no caso seria baseado num SLA que você vai definir dentro dos hábitos, né? Ou seja, esse item aqui, ele não teve nenhum alarme, então não impactou nada o SLA dele. Isso aqui precisa ter uma visão de disponibilidade de um host, né? Vamos ver se tem algum item impactado. Aqueles que estão em evento, ele vai estar para baixo. Né? Aí isso aqui é baseado em quê? Em tempo, né? Ou seja, em um mês, ano. Quanto impactou esse SLA? Só que isso é tudo configurável dentro dos hábitos, né? Aqui não tem nada que está impactando, porque acho que não teve nenhum evento aqui. Aquele lá não está aqui, né? Porque acredito que aqueles 2 eventos lá era para estar aqui. Está aqui, ó. Só esse aqui, ó. No caso, então, problema, né? Como já acredito faz um bom tempo que ele está em alarme, ele está falando que está impactando 100% do SLA, né? Ou seja, isso aqui você consegue ter uma visão
de disponibilidade. Trigger Top 100. Isso aqui é até um modelo legal, que a gente consegue ter visão. Aqui na última hora, vamos colocar os últimos 30 dias. Então aqui, essa tela até é legal porque é o seguinte, você pega um modelo de uso aqui das suas top 10 triggers, ou top 100 que aqui ele mostra, né? Então, ou seja, você faz um filtro aqui, você pega, ó, nos últimos 30 dias, o meu maior item de evento que teve nessa porta desse switch aqui. Isso aqui também acaba sendo um indicador para você trabalhar internamente, né? Porque você pega aqui, pô, eu tive um servidor que ele alertou que a memória fica ativando e desativando um evento de problema, ou seja, indica que você tem que tomar uma ação, né? Antes de alertar de novo, ou ficar ativando e desativando, é um indicador que a gente precisa tomar uma ação, trocar esse pente, entrar no suporte para tomar uma ação, ou seja, isso acaba demonstrando para a gente. Ou se não, o meu disco está alertando todo dia. Todo dia tem um evento de disco, significa que a gente tem que tomar uma ação, porque acaba sendo preditivo também, né? Ou seja, pode acontecer alguma coisa porque está sempre batendo no talo do uso, né? Auditoria você pega mais na parte de uso, né? Se teve alguma alteração em algum template, alteração em alguma parte do próprios apps aqui, você consegue ver pela audit. Action log, aqui no caso você vai ter, como não tem evento, aqui eu não tenho, mas aqui você consegue ver a parte de notificação, né? Ou seja, um relatório das notificações. Parou meu servidor. Aqui ele vai mostrar para você quem foi notificado, o servidor, né? Qual foi a ação que foi dada? Foi notificado, foi mandado algum comando para o servidor, se foi feito com sucesso ou não. Aqui eu vou ter aquele que a gente tem lá, né? No caso, esse exemplo aqui. O servidor lá foi enviado. E no caso foi enviado via o quê? Via Telegram. Que é aquele evento que a gente viu anteriormente, ó. Ou seja, ele tem uma timeline aqui desses eventos que foi feito. Ó, foi enviado uma mensagem. E quando você faz um comando também de retorno no servidor, ele demonstra aqui para você o que foi feito, né? E a parte de notificação visual mesmo, ou seja, quantas notificações foi enviado para o admin, quanto foi enviado para o usuário Rony, para o Grafana, o West, ou seja, você consegue ter uma visão dessas notificações em números de quantitativos, né? Então aqui a gente tem a parte de configuração, ou seja, host group, grupo de host, por exemplo, eu tenho servidores Windows, né? Aí dentro eu ponho esses servidores Windows, que são hosts aqui dentro. No caso, esse aqui é um switch. E os templates, que a gente comentou um pouco, né? Que a gente atrela a um host. Manutenção. O que seria esse item manutenção? Esse item manutenção a gente cria em um determinado momento que eu vou ter uma manutenção dentro dos meus apps ou um equipamento. Por exemplo, se o equipamento entrar em evento, ele vai disparar alarme. Então, eu tenho uma atividade programada, eu sei que vai gerar alarme, então a gente cria aqui um período de manutenção, falando qual período vai ser, ou seja, o que vai ficar ativo esse período aqui, se eu vou coletar dado durante esse tempo ou não, ou seja, se eu pôr com coleta, ele vai ficar continuando coletando desse host. Se tiver parada, vai dar uma picada no gráfico, né? Ou não, durante esse período eu não quero coletar nada. Põe o período e ponho quem está dentro dessa manutenção. Se é o ambiente todo ou somente uma máquina ou duas, isso para não agredir SLA dentro dos hábitos. Por isso que ele te gera isso também. E essa questão de alerta, né? Não ter muitos alertas aí se perpetuando pelo pessoal. Até pode correr o risco, né? Você vai parar um servidor, aí seu gerente liga para você, pô, o servidor parou. Ou seja, se você cria esse período de manutenção, ele não vai receber esse alerta que teve essa parada nesse servidor. Ações, aqui é o que você cria de vários tipos de ações. No caso de triggers, né, que são os alertas, a gente cria por aqui. Discover, a gente cria por aqui também ações de descoberta. Trigger seria os alertas, né?
que no caso seria o modelo, tá? Vamos falar um pouco disso aqui, que acho que é legal popular para vocês aí. Então, aqui, o que a gente cria, né? Se o evento for, um exemplo aqui que tem criado, se o evento for igual desastre, alto ou médio, o que ele vai fazer aqui? Qual que é a operação que ele vai tomar? Ele vai mandar um evento, aqui, ó, no caso via Telegram também, que no caso está configurado no Zap, ele vai mandar essa mensagem aqui. Ele vai alterar essas variáveis aqui, os nomes do evento, né? Ou seja, o ID do evento, qual que é o hostname da máquina que está com o evento, e etc. Se recuperar o evento, ou seja, se tá offline, ficou online, você pode mandar um evento que normalizou, certo? Você pode fazer isso também aqui, ó. Ou seja, retorna aqui, o evento normalizou. Ou se fez alguma alteração, você consegue também mandar esse evento por aqui. Correlação de eventos, tá? Isso aqui você utiliza para quê? Um exemplo que a gente pode utilizar, né? Eu tenho um RP que utiliza um banco de dados. Meu RP vai parar quando tem uma parada no meu banco de dados. Então, você faz essa amarração. Entendeu? Meu serviço de RP vai estar ativo somente se o meu banco estiver online. Se ele ficar offline, o meu RP vai ficar offline também. Então, você faz essa amarração, essa correlação de evento, tá? Aqui em ação, a gente tem também aqui, que é bom falar, essa parte de interno, isso aqui seria eventos de notificação do próprio Zabbix. Auto-registration. Esse auto-registration a gente utiliza em que modelo, né? Um exemplo, você vai instalar um agente, e no agente lá você fala que ele é um Linux, e quando você inicia o serviço do agente, o que ele vai fazer? Ele vai bater nesse auto-registration aqui, ele vai ver que tem Linux lá dentro. Nesse modelo aqui, o que ele está falando? Que vai entrar dentro do template Linux. Então, ou seja, você cria um modelo de automação aí para imputar novo host dentro do Zabbix, tá? Isso é um modelo de uso. E modelo de descoberta também, que você pode estar utilizando. Na minha rede, eu vou descobrir na faixa tal alguns equipamentos, já vou adicionar ali no meu servidor Zabbix, os hosts, né? Você faz por aqui também. Isso aqui eu nunca utilizei, para mim até hoje não teve uso, tá? Mas acredito que seria interessante você fazer essa varredura quando você tem um ambiente bem homogêneo, né? Porque você tem um padrão e acaba sendo mais fácil de fazer essa amarração. Parte de descoberta, então, ele vai entrar aqui também. Você tem um conf de descoberta para fazer aquela autodescoberta, para ele atrelar o local na faixa de rede, né? E a parte de serviços aqui também, que é a parte de SLA, que no caso não tem nada, você vai criar o seu nível de SLA por aqui e vai aparecer naquela primeira aba Monitor, certo? Vindo aqui para a parte de administração, a gente tem a parte geral. Aqui algumas configurações do próprio Zabbix. A parte de outros itens, igual, a gente tem o House Equipe. Esse cara ele é responsável por limpar histórico antigo do Zabbix. Ou seja, ele é o cara que faz a limpeza no banco. Você tem algumas configurações dele. Imagens. O que são essas imagens? Você importa essas imagens aqui para montar os seus mapas. Ou seja, eu quero fazer uma imagem diferente. É aqui que você joga para mostrar no seu mapinha. Certo? E com mapping é para você amarrar, tá? Então, ou seja, o Zabbix ele tem sempre o objetivo de automatizar a sua vida. Então, esse icon mapping aqui, você tem o modelo de uso seguinte. Se ele identificar uma tag que está dentro de um host, ao criar o mapa, ele automaticamente vai amarrar no ícone, entendeu? Você consegue fazer isso. Então, se for um item lá, tiver tag sensor, automaticamente ele vai atrelar a esse desenho que tem aqui na imagem, tá? Expressão regular, a gente utiliza isso aqui muito na parte de descoberta, como exemplo aqui, né? No caso, descoberta de interface de rede, você tem vários nomenclaturas, né? Então, aqui no caso, eu amarro isso aqui lá no template de descoberta, falando que quando começar com loopback, né? No caso aqui, LO, eu não vou adicionar no monitoramento. Então, ou seja, isso aqui auxilia a gente a limpar um pouco o monitoramento. E também, se você sair pegando tudo que tem, seus dados vai ficar monstro. Então, aqui a gente consegue trabalhar esses dados. Igual aqui, ó, descoberta de file system de Linux, né?
Ou seja, ele só vai pegar esses caras aqui. Se for file system atrelados a esses aqui. Se for outro, ele não pega. Certo? E também, acho que aqui está NTFS, né? NTFS também tem, então vai utilizar também esse cara aqui para Windows. Macro dentro dos APIs é como se fosse uma variável, né? Como se fosse, não, é uma variável. Então, a gente consegue trabalhar com variável aqui, ou que a gente consegue também deixar bem flexível o modelo de uso, né? Value mapping, ou seja, o valor vai entrar como número, eu vou mudar para nome. Então, se vier 1 para mim, eu vou falar que é desconhecido. Se vier 3, ele vai entrar como ok. Work time, trigger. E no caso de severidade, você consegue alterar a corzinha ou o nome. Opções para demonstrar também, você consegue alterar isso. E outras configurações dos ABIs que você também consegue fazer aqui. Certo? Proxy, aqui no caso as configurações do proxy, quando a gente tem, vai estar esses caras aqui. Modelo de autenticação, que você pode configurar tanto para conectar num AD da vida, um Samba, ou uma autenticação local você consegue fazer. Grupos de usuários, né, para elevar nível. Então, a gente tem aqui grupos de usuários, no caso, os administradores. E quem são os administradores? Os usuários. Tipos de mídia são os tipos de notificação, tá? No caso aqui, para mandar um e-mail, você tem um modelo de item. E no caso aqui, o Telegram tem também que chama um script, né? Então, esse cara aqui você configura lá no configurações, ações, alertas, né? Que ele vai pegar essa informação aqui. Alguns scripts que você pode estar utilizando dentro do mapa, certo? Você tem para utilizar também. Um exemplo simples, né? Que o pessoal até usa, né? Se você clicar aqui, você tem algumas opções, tá vendo? Igual ping. Os hábitos vai pingar esse cara aqui. Eu não sei como tá, mas olha lá, funcionou. Como tá na mesma rede, ó, ele trouxe pra gente um ping. Olha o comando que ele mandou por trás. Ou seja, você consegue um modelo de mapinha, você utiliza aquilo lá. Ah, vou pingar esse cara aqui, vamos ver se pinga. Ou traçar uma rota, né? Você consegue utilizar esse cara aqui. Scripts, então, é aquela parte ali. E fila, né? Aqui, a gente tem a visão da saúde dos hábitos. Ou seja, aqui são os vários modelos de coleta que a gente tem no template, né? E a gente tem uma visão da fila de atuação. Aqui a gente consegue identificar como que os hábitos estão trabalhando. Se ele está com gargalo ou não, se a gente precisa tomar uma ação ou não, né? Porque se tem item que está mais de 10 minutos em fila para coleta, significa que a gente tem alguma dor de cabeça nos hábitos. E ele te dá essa visão, dá uma visão por proxy quando você tem. Como só tem um server, ele só me mostra os itens do server. E detalhamento, ele vai mostrar aqui uma fila dos itens para eu conseguir fazer um troubleshoot mais preciso quando eu tenho essa fila, né? Esse aqui é o front-end. Aí é até legal aqui, que a gente até passou, a ideia era falar um pouco do front-end ali na parte de usuário comum, mas a gente estendeu um pouquinho, acho que é interessante vocês saberem, né? Aí casos reais de uso, agora vamos mostrar o que eu tenho nesses APIs. Eu tenho aqui um servidor, que é aquele 2950, que eu estou monitorando ele fisicamente. Eu tenho um sensor de temperatura. Eu estou monitorando um servidor Windows e o próprio Zabbix, que é Linux. Eu tenho uma impressora e eu tenho um switch. Esse caso de uso é legal porque, igual, a impressora. Uma empresa anteriormente que eu trabalhei, a gente tinha um outsourcing de impressora. Então, eu pagava por impressão feita, né? Então, eu tinha que ter esse controle de uso. Querendo ou não, se você gera esse indicador, você consegue trabalhar ele e ter uma visão realmente. Então, se eu pegar essa impressora que eu estou monitorando, é uma Brother, a DCP-8152, o contador de página delas hoje é 97.132. Se a gente explorar esse gráfico aqui, ou seja, o contador de páginas é a quantidade de impressões que ela tá hoje, né? Últimos 30 dias. Então, olha aqui, nos últimos 30 dias, o mínimo aqui que a gente tem de 96 mil foi para 97. Ou seja, eu tive um aumento aí considerável de crescimento de impressão. Então, isso aqui, você consegue ter uma visão bem clara
do tanto que você imprime mensalmente. Então, isso é legal, é interessante você ter. Quando você tem um outsourcing, isso aqui acaba sendo interessante. Então, ou seja, aqui eu estou pegando mais o quê? O número de série da máquina. Aqui, a quantidade, eu até fiz um item de cálculo que os APIs entrega para a gente isso, entendeu? Então, eu pego 2 itens e faço um cálculo para gerar um outro indicador. Que, no caso, esse cara é um item desse. Então, aqui, ó, nos últimos 30 dias, teve 950 impressões feitas, tá? Ou seja, isso aqui ele atualiza a cada instante. O status do equipamento agora, a vida útil restante do cilindro. Então, ou seja, eu tenho mais 29 mil aqui, né? Impressões para serem feitas nesse toner. Depois disso, eu vou ter que trocar. Ou seja, acaba demonstrando para mim, preditivamente, a saúde desse cara. E o serviço dela, que é o HTTP, e mais 2 aqui, spooler da impressora e o Jet Direct aqui, se está ativo ou não. Certo? Ou seja, acaba nos abstraindo um pouco da operação para se eu tenho problema ou não, se eu tenho que atuar ou não. O outro cara legal é aquele sensor. Esse sensor aqui, ele está numa salinha ali, no escritório nosso, ele está fazendo a coleta da temperatura do ambiente, a umidade do ambiente e a voltagem desse sensorzinho, né? Então, seja, e esse cara aqui até é legal, é o seguinte, como que funciona esse sensor, né? O pessoal que comprou ele e configurou ele no Wi-Fi. Então, o que esse cara faz? Ele manda essa informação para o site desse cara que a gente comprou e eu vou no site desse desenvolvedor e coleto a informação. Então, vocês podem ver aqui, ou seja, aqui o modelo de coleta, ó, HTTP agente. Isso aqui também é uma coisa que tem na versão 5. Versão 5 não, desculpa, na versão 4. Na versão 3 não tem. Então, isso aqui é uma coisa nova que a gente tem disponível. E então, ou seja, ele bate nesse item aqui, manda o ID do sensor que vai alterar pelo que está setado no host. O tipo 2 ele vai me retornar a umidade do equipamento, tá? Um outro caso aqui que a gente tem, né? Que é o Power Edge. Selecionar ele aqui. Servidor. Que é um 2950. Então, aqui, o que a gente tem coletando, né? Então, ou seja, a fonte, uma tá ok, porque tá online, tá ligada na energia, e a outra não. Então, tá com erro. Bateria, como tá a versão da controladora, status da controladora. Então, ou seja, você consegue pegar um nível de precisão bem alta, né? Firmware que eu tenho na backplane, o que mais que eu tenho aqui, ó, status da backplane, parte de disco, né? O ID do disco, né? Que no caso o part number, tem o serial number do disco. Então, ou seja, eu preciso ver que disco que tá, porque tá com problema. Você vem aqui nos apps, coleta e sabe qual disco você precisa. O tamanho desse cara. Smart, uma checagem smart de física de disco é uma checagem preditiva. Então, se tiver para mim aqui como verdadeiro, significa que eu tenho uma pré-falha do disco. O próximo passo dele é parar. Então, aqui para mim está online. Disco virtual, no caso, seria as RAID, sei lá. Quando queima um disco, impacta a RAID. Então, a RAID vai mudar de status aqui para gente. O layout do disco, no caso, eu tenho uma RAID 1 e uma RAID 0. A RAID 1 me entrega 136 GB, minha RAID 0 entrega 8 teras. E o status desse cara. E aqui é um teste. Esse net TCP Service é como se fosse um telnet na porta desse servidor, se está tendo retorno ou não. Um outro caso que a gente tem aqui, impressora, o sensor, o Windows, que é o padrão que a gente vai monitorar, né? CPU, o disco, algumas informações gerais dele, né? Memória em uso, tráfego de rede e etc, né? Mas vocês virem aqui que o nível, um exemplo dessa impressora, né? A gente tem também aqui o switch, né? Vamos deixar o switch. Switch, esse aqui é um Power Connect 5424. Ou seja, como que tá as portas desse cara, quantos dias tá ativo.
tráfego da porta de rede, ou seja, você consegue detalhar mesmo o que está acontecendo na sua infra, né? Detalhe, o equipamento precisa te entregar essas informações, né? Isso que o legal é você pensar um pouco fora da caixa. Igual se a gente pega switch Enterprise aí que tem que é gerenciável, a gente tem esse NMP nele, a gente consegue monitorar. Então, ele entrega isso para a gente. E hoje, se a gente parar para falar um pouco de hardware, monitoramento, eu falo para vocês, eu sou de campo, eu pego isso todo dia. O melhor equipamento para se trabalhar e monitorar hoje em dia é Dell, porque Dell entrega um nível de detalhe muito, muito, muito alto, tá? E é bem interessante. Bom, voltando para o slide aqui. Aí, mês passado, pessoal, o que eu teve as ABICS Conference lá em Porto Alegre e a gente foi para pegar os casos de uso que teve tendência, tá? Da solução. Então, a gente vai trazer também para vocês essa novidade aí. O que o pai Alexei disse para a gente, né? Nas próximas versões, o que vai vir? Versionamento de template. Isso vai ser muito interessante para a gente, né? Porque hoje isso não entrega, você não consegue controlar isso. Ele vai gerar, a ideia deles é entregar no front-end um wizard para você criar templates. E hoje você tem que navegar entre ele para criar, se não tem um wizard next para criar, então isso vai facilitar bastante a vida. A ideia deles é elevar o nível do template. Então, ou seja, hoje o template ele é um XML da vida, né? A ideia é eles elevar para um YML, né, desculpa, que é a linguagem para Docker, para Ansible, que aí vai elevar bastante o nível de uso isso. Então, a ideia deles é elevar isso. Então, ou seja, vai migrar o XML para JSON também, ou JSON ou YML. Vai trabalhar com novas sintaxes, né, de trigger, que eles comentou que tem algumas demandas que hoje não supre. Vai evoluir os itens calculados. Eu vou mostrar para vocês aqui o que seria o item calculado, né? A gente pegar aqui a impressora. Vou ter aquele contador. Então, esse aqui é um item calculado, tá vendo? Eu pego 2 itens, e no caso, ó, pega esse item aqui, que provavelmente é o uso máximo ou mínimo, que eu estou pegando e estou fazendo uma conta de subtração. Então, menos esse aqui vai me dar o valor. Esse aqui é um item calculado. E a gente tem diversos outros tipos de itens. Isso aqui é todas as formas de coleta que você consegue atuar, certo? E esse aqui é um modelo de item calculado, ou seja, eu pego 2 e faço uma conta em cima desse cara, certo? O que mais que eles falaram para a gente, né? Trigger para a comparação de texto que hoje não tem, eles vão evoluir isso. O modelo de gráfico hoje que entrega ali para a gente é PNG, eles vão evoluir para SVG. E a ideia dos caras é levar os APIs para um patamar de analytics mesmo. Ou seja, ele já entrega para a gente de uma forma muito usual a visualização de vários indicadores do seu ambiente. Só que eles querem elevar isso um pouco. De qual forma, né? Em um determinado momento, ele vê uma anomalia no seu ambiente, isso fica claro numa visualização dentro dos APIs. Então, eles querem evoluir para um patamar deste. A versão 4.4 vai vir para setembro de 2019 e em 2020, em março, vai chegar a 5.0. Ou seja, eles já têm uma timeline aí de entrega de novas versões e alguns recursos que eles querem entregar para a gente aí. Alguns cases interessantes, né? Pensando um pouco fora da caixa, quem usa as ABICs e como que é o modelo de uso deles. A gente tem a Globo TV, né? Eles usam os ABICs dentro do ambiente deles. Eles possuem mais de 1.200 bancos de dados dentro desse ambiente deles. Hoje, o pessoal comentou que possuem 1.5 tera de dado frio dos ABICs, ou seja, eles têm 2 áreas, dado quente e dado frio. Então, quente é aquilo que entra e sai ali na hora, e o frio é onde tem uma consulta de dados anteriores, né? E no caso, 1.5 frio e 400 GB de dado quente. E o cenário deles é até interessante, né? Que eles utilizam uns ABICs proxy
para cada tecnologia que utilizam. Então, ou seja, eles têm um proxy para monitorar SQL Server, eles trabalham com um proxy para Oracle, um proxy para um determinado ERP, ou seja, isso para o modelo de uso deles, tá? Eles estudaram, viram que no modelo deles esse seria o melhor cenário e utilizam isso. Uma outra empresa que utiliza as APIs, a Ziva Tecnologia. Essa empresa eu não conhecia, tá? Mas é uma empresa lá do norte que o pessoal trabalha com distribuição de internet para órgãos governamentais, né? Então, sai a licitação de a cidade tal precisa entregar a internet. Esses caras entram nessa jogada, se for aprovado, eles levam a internet até essa cidade e monitoram todo esse parque. Caso ativo de rede, servidores, switch e vários outros itens aí. A parte de rede Wi-Fi que entrega, então, vários indicadores de rede, né? A Telemonte é um caso que, para mim, não ficou muito claro, mas o modelo de uso dos caras é totalmente fora do padrão que a gente tem, né? No caso, eles usam os APIs para monitorar infraestrutura de energia elétrica. Eles não deram muitos detalhes para a gente lá nas APIs, mas, acredito eu, pelo que entendi, toda aquela operação de energia elétrica que você tem, eles estão levando, ainda, pelo que o pessoal comentou, eles não terminaram esse processo ainda, mas estão levando todo para os APIs. Então, não faço ideia do que eles conseguem monitorar, mas acredito que a operação toda eles vão conseguir atingir, tá? Mas aí, bem fora do contexto de TI, né? De TI, então, a parte de infraestrutura de energia elétrica, ou seja, bem fora da caixa mesmo. Outro caso interessante é a SACPAG, acho que é Rio Grande do Sul, que eles são fortes, né? O negócio deles é caixa eletrônico, certo? Só que o diferencial que eles têm nesse caixa eletrônico é que você não põe envelope. Você põe o dinheiro já em espécie ali, ele entra ou sai, né? E eles operam com os APIs nessa operação toda. Então, ou seja, se o caixa está com algum problema, eles estão pegando com os APIs. Se teve alguma tentativa de segurança no equipamento, eles pegam com os APIs. Se está com algum item ali da máquina com problema, eles vão pegar com os APIs. Então, ou seja, eles incorporaram os APIs realmente em toda a operação deles. E o negócio deles é o caixa eletrônico. Então, se o caixa eletrônico para, eles perdem aí em nível de faturamento mesmo. Esse é um caso bem interessante. Outro caso, case, né, também é o Ecorodovias, que eles utilizam em toda também a operação ali de trecho, né? Aqueles callbox SOS que a gente tem, câmeras, aquele equipamento que você tem que passa e mostra a velocidade, que lá na verdade não é radar, é para contar a quantidade de veículo que passa ali. Monitoram radares, telefonia Asterix que eles possuem também é monitorado, repetidor de rádio que tem no trecho, gerador de energia, painéis solares e etc. Tudo que tiver lá, eles metem APIs também. Então, acho que é casos interessantes, né, que abre para a gente aí bastante o modelo de uso e pensar um pouco fora da caixa. Que cada um tem uma dor, cada um sabe o que dói dentro da operação, né? E definir como fazer esse monitoramento e como trazer valor para a operação do dia a dia com monitoramento, né? Bom, pessoal, essa foi a passagem que a gente gostaria de fazer, né? Deixa eu ir para o chat aqui. Não teve nenhuma pergunta, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá? A ideia aqui não é nada comercial, é realmente a gente popular um modelo de uso, alguns casos, tá? Eu espero que tenha abrido a mente para vocês aí um pouco sobre a solução. E se precisar, estou disponível meus contatos aqui, tá? E se puderem, pessoal, mandem para a gente o que vocês gostariam de ver também. Quero explorar algum modelo de uso também com os hábitos. Mandem para a gente trabalha esse material também para trazer para vocês, porque daqui por diante a ideia é a gente sempre estar populando esse nível de informações aí com vocês. Eu vou passar a voz aqui para a Thaís, ela vai querer encerrar com vocês aí. Pessoal, muito obrigado. Se precisar de algo aí, só me contactar e obrigado novamente. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Nós vamos mandar uma pesquisa de satisfação para vocês, até para vocês sugerirem novos temas. E muito obrigada pela participação a todos, de todos.
Ficamos aqui. Obrigado, Jones. Obrigado, pessoal. Até a próxima.